Fala galera, tranquilo, beleza com vocês? Olha só, hoje eu vou trazer um vídeo aí que é uma espécie de um review, tá? Uma continuação de um vídeo que eu já fiz logo que eu comprei a moto, dando a minha opinião, mostrando um pouco dela ali. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. É o vídeo lá que tem mais visualização. Então assim, o pessoal tá interessado em saber sobre a moto, né? Por isso eu resolvi gravar com um pouco mais de detalhe. Então assim, essa é a quarta Suzuki que eu tenho, carburada, todas as motos aí na faixa dos 15 anos de uso. Nunca tive nenhum tipo de problema. Eu tive duas R's e duas F's. Então eu tive a primeira geração da 750F, que é a Mickey, né, conhecida como Mickey, que era uma 96 verde, 96, 97. E essa aqui é conhecida como Mônica, né? Ela é 2008, 2009. Então não é uma moto esportiva, né? Ela é uma moto Sport Touring, ou seja, é uma moto que tem uma pegada esportiva, mas prioriza o conforto e não o desempenho. Então é para aquela galera que quer ter um ronco legal, ter potência, mais conforto na viagem, né? Porque a moto esportiva mesmo, uma R, se você for andar em garupada aí é desconfortável, né? Especialmente para quem vai na garupa. Então pensando em viajar, levar a esposa junto, a namorada, enfim, essa Sport Touring na minha opinião, é a pedida ideal. Então por isso que eu optei por essa moto. Então assim, como eu falei, é uma moto 2008, 2009. Tem até a etiquetinha dela ali. É uma moto bem completa. Ela é rústica, né? Ela não tem eletrônica nenhuma. É uma moto que tem o motor aí refrigerado a ar e óleo. Tem até o radiador dela ali de óleo. Então é uma mecânica simples, né? Não tem injeção eletrônica, bico injetor, bomba de combustível, bomba d'água, radiador de água, módulo, controle de tração. Não tem nada de eletrônica e nada desse sentido para incomodar, né? O que que tem que o pessoal fala muito? É o carburador. Ela tem 4 carburador, que que dizem que é algo que incomoda. Mas assim, nas 4 motos que eu tive carburada, eu nunca mexi com carburador. Nunca fiz absolutamente nada, né? E assim, o que mais tem na rua é moto carburada andando, né? É lógico, as motos injetadas estão chegando, estão dominando, né, o mercado, mas tem literalmente milhões de motos carburadas rodando. Então se você tem aí um mecânico bom, um cara que entende dessa parte aí, ele vai equalizar os carburadores ali sem problema nenhum, né? Usar uma gasolina boa, fazer uma limpeza e filtro de ar bom, filtro de combustível bom, e não vai ter muito problema aí não. Eu particularmente nunca tive. Então assim, moto raiz, né? Tem que segurar no braço mesmo. É um negócio que anda demais, tem uma força grande. A primeira geração dessa moto aqui, ela tinha 106 cavalos. Essa aqui no documento ela diz que tem 85. Só que dizem, né, os boatos aí na internet que a Suzuki declarou essa potência menor por conta dos impostos, né? Porque essa moto ela é importada. Então, por conta da tributação e tudo mais, era interessante declarar uma potência menor para pagar menos imposto. Porque eu tive as duas motos, tá? É lógico, com um espaço de tempo muito grande entre elas, né? Mais de 12 anos. Desde que eu tive a Mickey até comprar essa aqui. Mas assim,
não tem muito como comparar, né? São motos fortes, né? Eu não posso dizer que essa aqui vai perder para Mickey, não. Então eu acredito que deve ficar mais ou menos ali na mesma, muito próximo ou na mesma potência, porque é o mesmo motor. Eu pesquisei aí em sites japoneses, sites americanos, as especificações técnicas dessa moto aí, e lá eles apontam 92.4 HP, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então, assim, essas motos chegam aqui no Brasil, elas têm que ser tropicalizadas, né? Tem que ser feito um ajuste ali para rodar com a nossa gasolina com álcool. E até onde eu sei, o álcool ele acaba elevando a potência, né? E não diminuindo. Todo carro flex que roda aí com álcool, ele tem um ganho de potência, né? Então vamos entender que essa moto originalmente tem seus 92.4 HP e chega aqui no Brasil e foi tropicalizada, digamos que ela ganhou um pouquinho a mais. Então eu acho que ela ficaria muito próxima dos 106 cavalos aí que a Mickey tinha. Ou seja, tem motor de sobra, tá, gente? Você chega a 200 km por hora em questão de segundos. Eu, particularmente, ando a 120, 140. Então, assim, eu tô usando metade do motor. Tem motor demais da conta. Tu anda em sexta aí, engarupado, tranquilo, a 60 por hora ou a 240 por hora. Então, é um motor muito elástico, né? Consumo dessa moto. Como eu falei, eu rodo em torno de 120, 140 na rodovia. Ela está fazendo em torno de 19,5 por litro. Na cidade, na minha cidade, tem muito desse paralelepípedo aqui. E isso aqui é péssimo para esse tipo de moto, por conta das carenagens. Então eu ando bem devagar, eu ando em segunda, bem devagarinho, 20, 30 por hora. Ela está fazendo 13 por litro. Então, assim, o ambiente natural dela é no asfalto e rodando. Porque, que nem eu falei, é uma moto Sport Touring. Isso aqui não é uma Titan para você usar todo dia para serviço, né? Tem gente que usa, né? Tem gente que faz vídeo aí falando, 750 para o dia a dia. O cara pode usar o que quiser para o dia a dia, mas não é o ideal. Essa moto ela é pensada, ela é projetada para a viagem, né? Para você cair na estrada com ela. Então é um consumo bom, na minha opinião, considerando a força da moto, né? O peso da moto, uma moto de mais de 200 kg, é um consumo razoável, né? Andando na cidade 13 por litro é um consumo razoável, porque eu ando devagar, que nem eu falei, por conta do pavimento que tem aqui na cidade. Mas talvez se tu andar aí no asfalto, ela deva fazer uns 15 por litro, né? Andando em terceira, talvez quarta. Eu ando em segunda, onde tem essas pedras aí, em segundinha mesmo. É uma moto que na frente ela calça aí o pneu 120. Pneu 120, esse pneu aqui já tá até meia vida. Freio a disco duplo na frente, a suspensão ela é normal, né? Ela não é invertida. Traseiro, o original dela é o 150, essa aqui tá usando o 160, o Pirelli 160, os dois são pneus Pirelli. Escapamento esportivo, mas eu tenho o original dela. Aqui é para você colocar aquelas redinhas para carregar capacete, né? Então trava aqui e lá do outro lado também tem. Aqui é para verificar o nível do fluido de freio traseiro. É interessante sempre observar isso aí, porque eu peguei essa moto, o reservatório que estava seco, tá? O freio estava meio ruim porque não tinha fluido ali. Aqui é para você acessar a tampinha ali onde coloca o óleo no motor. Então é só soltar aqui, tira essa tampa e você já tem acesso ali aonde coloca o óleo, que é para verificar o nível do óleo, né? A moto tem que estar na posição retinha, certinho, para você ver o nível do óleo. E esses sliders não é original, né? É um acessório, assim como essa alça de garupa aqui. Isso aqui é muito bom,
tá? Para quem vai andar engarupado, essa alça de garupa que é da Hayabusa, tá? É excelente, por quê? Porque o banco aqui ele tem um desnível, né? O banco traseiro do garupa é mais alto, então o garupa acaba escorregando em cima do piloto. Cansa muito o braço, e isso aqui ajuda muito. A moto já vem com um pezinho de guidão, sempre observar se é original, se não foi trocado. Regulagem da pressão do freio, né? Tu pode colocar aí um freio um pouco mais arisco, um freio um pouco mais borrachudo, mais macio. Os retrovisores aqui, eles são rebatíveis, ó, para você guardar, né? Pisca integrado. O farol dela, que dá o apelido dela de Mônica, né? Por causa da... parece a Mônica aí. Quando você liga a moto, automaticamente já liga com o farol aceso. E vai ser o farol baixo aceso. Quando você bater o farol alto, aí fica os dois acesos, né? Então muita gente pergunta, ah, tá com o farol queimado, mas não é. É porque funciona assim mesmo. Bolha, a bolha original dessa moto. Olha lá, original, eu não sei se vai dar de ler. Ela é baixa, porque tem umas paralelas que é um pouco mais esticada. Então assim... eu fico um pouco com o pé atrás quando a moto tem bolha trocada, retrovisor trocado, peso de guidão trocado, luva trocado. Essas bolinhas aqui cortada ou manete trocado, porque isso aí indica seriamente um tombo, né? E tombo não é muito bom para essas motos. Ela usa semi-guidão, né? Então assim, não é, como eu falei, tão esportiva, porque o semiguidão não é tão baixo, ele é um pouco mais elevado, então dá uma posição bacana aí para você pilotar. O painel dela é todo analógico, então marca aí até 260. A Mickey, que é o modelo anterior, ele marca até 280. Normalmente tu vai andar com essa moto aqui a 6.000, 7.000 giros muito fácil. Ela parece que sempre tá berrando e pedindo marcha, sabe? Eu tenho sempre essa sensação. Então não é muito difícil você tá rodando aí a 60 por hora em sexta, né? Porque automaticamente tu bate marcha para baixar o giro, porque parece que ela tá sempre berrando, né? Aqui aparece o neutro, luz alta, pisca, o óleo, marcador de combustível e um reloginho digital. Ela tem um odômetro digital aqui e o trip. Tu pode marcar aqui o trip A e trip B para marcar os quilômetros que tu vai andar, a própria troca de óleo. Embreagem é acionada por cabo, né? Então é uma embreagem convencional, igual qualquer outra moto simples aí. Não é hidráulica, né? Porque já a GSX 650 2010, que na verdade é a Bandit, ela tem outro reservatório desse aqui, desse lado, que é para embreagem, né? Embreagem de acionamento hidráulico. Essa aqui não, essa aqui é simples, é com cabo. Reservatório do fluido de freio, sempre bom ficar atento se está no nível, se está tudo certo. Aqui, botão de partida. Essa moto ela vem com alerta original, então é só bater aqui, liga o pisca-alerta. É muito bom para quem vai rodar aí no corredor, né? Ou tá na BR e tem uma parada aí na rodovia, tu liga o alerta. Aqui é para cortar a corrente, então tu vai desligar a moto, aperta aqui a moto, ela desliga. Desse lado aqui a gente tem buzina, pisca. Como eu falei, você liga a moto, ela já liga na luz baixa, então tu pode apertar aqui e colocar farol alto. Que é o lampejador, sinal de luz. E o afogador. Isso aqui, o afogador, tu só vai usar se tiver muito frio, tipo de 15, 10 graus para baixo. Se não, você só simplesmente bate na partida e deixa a moto ligada. Ela vai ligar ali mais ou menos em 1000 giros. Aí tu vem aqui e dá uma leve puxadinha até ela chegar nos 3000 e se manter nos 3000. Conforme o motor vai esquentando, o giro vai começando a subir. Você vem aqui e volta
o afogador. Aí o giro volta ao normal de novo. Esse é uns macetes de moto carburada, né? Se você ficar mexendo aqui, ou quando for ligar a moto, ficar puxando o acelerador, corre o risco de afogar a moto. E depois obviamente essa moto não tem pedal, né? Só funciona na partida elétrica. Tu vai ficar batendo ali, vai matar a bateria e a moto não vai pegar. Isso acontece, tá? E inclusive é muito fácil de acontecer. Eu já tive de empurrar a moto, dar tranco, porque eu afoguei a moto. Então assim, nada de ficar acelerando aqui, ó, bombando o acelerador com a moto desligada, e nem brincando com o afogador aqui, senão tu vai se incomodar. O tanque dela, às vezes, quando você vai abrir aqui, ele fica um pouco emperrado, ó. Ele não sai, né? Ele é fixo aqui. Ele emperra por causa dessa travinha, né? Tem todo um mecanismo aqui dentro. E eu acredito que a gasolina, o próprio vapor da gasolina vai entrando aí dentro e ressecando toda a lubrificação que tem aí. E às vezes fica xarope de abrir. Aí o que eu fiz? Eu coloquei umas gotas de óleo de motor aqui. Virei, lubrificou, ficou bom. Sempre que for comprar uma moto, como eu falei, cuidar desses detalhes, né? Observar se a moto tem os selos original, isso é importante. Se o espelho retrovisor é aquele convexo, né? Esse que parece que diminui as coisas. Porque às vezes o cara cai, quebra esse aqui, quebra a lente, ele vai lá e coloca outro espelho, aquele espelho plano, aquele espelho mais vagabundo que existe no mundo. E prejudica a visão. Então observar isso aí. Aqui é a torneirinha de combustível. Sempre vai usar com a setinha para baixo, apontada para o ombro. Uma moto dessa eu aconselho a não andar na reserva, né? Mas se acontecer de precisar usar na reserva, é só virar aqui a setinha para o reserva. E esse PRI aqui, o que é? Eu fiz um vídeo já mostrando o que é isso aí. Você pode olhar no canal ali, mas essa posição aqui só vai ser usada quando a moto ficar muito tempo parada, 15 dias, um mês. E acontece de secar a gasolina que fica nas cubas do carburador. Então, para você não ficar batendo na partida ali com o carburador seco, tu vai usar essa posição aqui. Mas dá uma olhada no vídeo lá eu explico melhor como que funciona isso aí. Aqui tem o trocadorzinho de marcha dela. As pedaleiras são todas, elas todas recolhem, né? Tudo emborrachadinho, tudo certinho. Do piloto também. Tem uma altura bacana aqui para o garupa, para não ficar com a perna muito encolhida, que fica uma posição desconfortável. Aqui é a travinha aí, ó, para guardar capacete. É uma coisa que praticamente hoje nem se usa mais, né? Mas quando tem um capacete que tem aquela argola de metal aí, tu vem e trava ele aqui. Eu particularmente nunca usei isso aí. Aqui, como eu tinha falado do outro lado, é para prender a redinha, né? Para levar alguma coisa aí em cima. Vem com a capinha de corrente, vem com o cavalete central. O pezinho, quando baixa o pezinho, o motor desliga automaticamente. Ela só liga se você acionar a embreagem. Mesmo estando em neutro, ela só vai pegar se acionar a embreagem. Aqui, a abertura do banco. Então é só virar a chave aqui. Vamos segurar um pouquinho aí. Aí voltei. Solta o banco. O que tem aqui? Aqui é o filtro de ar, o acesso do filtro de ar para você fazer a limpeza aí. Só soltar esses dois parafusos. Aqui tem mais dois desse lado e dois desse lado. Tira esse suporte aqui, já consegue acessar o filtro de ar, cabo de vela, filtro de combustível e tudo mais. Esse sensorzinho aqui é para marcar o nível do combustível lá. Aqui tem os fusíveis, uma caixa de fusível, bateria, um porta-treco aqui. Isso aqui é para regulagem da suspensão traseira, para levantar a moto ou baixar.
Aqui tem mais um suporte para o kit de ferramenta. Isso aqui tem um kit de ferramenta original, então trava com essa borrachinha aqui, andando nessas pedras, que nem eu falei, isso aqui chacoalha, bate. Tu vai comprar a motoca, observar aí, né, se essas carenagens, esses encaixes aqui estão íntegro, porque quando quebra isso aqui, meu amigo, viram a bateção do cão. É uma moto que tem muita carenagem, né? Então ela chacoalha, faz muito barulho. Tem que estar sempre tudo bem apertadinho, bem ajustado. E assim, se comprar um negócio aí, um pau velho que tá tudo quebrado, você vai arrumar isso aí aonde, né? É um negócio difícil de encontrar, quando acha é caro. Aí tem o suporte aqui, a alça do garupa, negócio útil. Os motocas de hoje em dia praticamente nem tem mais isso. Os pisca, é o mesmo pisca aí da IE 125, então não tem muito segredo aí, não tem muito o que dizer. Se chegar a danificar, é peça fácil de encontrar e barato. Relação dessa motoca aí, a relação dessa moto, ela não tem, a corrente não tem emenda, né? Então assim, para você trocar esse kit de relação, tem que desmontar a balança. Vai desmontar a balança, daí já tem que lubrificar tudo e fazer a montagem. Então, uma coisa mais ou menos, nem uma relação top, nem uma muito tabajara. Tu vai gastar em torno de 1.000 para fazer essa troca, descer balança, lubrificar tudo e montar tudo no lugar. É uma coisa, né, relativamente cara, R$ 1.000 numa relação. Então assim, é bom manter sempre a corrente esticadinha, bem lubrificada. Eu tenho outro vídeo no canal dizendo o que eu uso para lubrificar e como que eu faço, né? O cuidado que tem que ter lá com relação ao peão ali, embaixo da capa do peão é um lugar de difícil acesso. Então não é bom acumular graxa, areia, sujeira ali, porque vai dar trabalho de tirar. Pneu traseiro Pirelli, a gente tá falando aí de um torno de uns 700, 800 reais. Depende do lugar que vai comprar, talvez até um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa faixa aí de uns 700 conto. O dianteiro também 600, 700 reais. Depende muito, tem lugar que os caras pedem 1.000, mas assim, isso aqui não é moto pro dia a dia, né? Isso aqui não é uma Titan que tu vai bater todo dia para ir pro serviço. Não tem lógica, né, fazer isso. Tem gente que faz, eu já fiz quando eu tive a outra moto, mas é uma coisa sem sentido. É tudo, né, pneu caro, consumo é alto, relação é cara. Se você chegar a tomar uma fechada no trânsito, cair e quebrar uma carenagem dessa, é tudo caro, é pesada, é ruim de manobrar, é ruim de estacionar, é ruim de empurrar. Não é uma moto para andar na cidade, né? Apesar de ter muita gente que faz, mas eu não aconselho não. Então assim, é a moto ideal para quem já está resolvido aí com questão de transporte dentro da cidade, ou seja, ou tem carro, ou tem uma motinha menor e quer um hobby, um brinquedo aí para chamar, né, a atenção um pouco, fazer uma graça, fazer uma viagem aí sozinho ou engarupado. É aquela motoca do fim de semana, né? Motoca de fim de semana. É muito boa, né? Eu acho que vale o valor que eu paguei. Eu paguei nessa moto aí 22 mil reais. Hoje, uma Bros 160 zero custa 25 conto. Né? Lógico, a proposta é diferente, a moto é diferente, é tudo diferente. Mas só para fazer uma comparação, né? Se você colocar aqui do lado, aqui, ó, uma Bros de cada cor, tudo sem placa e zero, e colocar essa véia do lado aqui, dar uma acelerada, todo mundo vai prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é mais legal, anda mais, é mais divertido, muito mais emocionante, mas não vale pro dia a dia. Né? Uma Bros, uma CG 160, talvez até uma 250, vai ser a motinha pro dia a dia. Isso aqui não é, né? Isso aqui é que nem eu falei, é outra categoria, é outro tipo de proposta, né? Mas eu tô fazendo uma comparação talvez boba, mas assim, é porque eu vi muito vídeo da galera falando, vale a pena pro dia a dia? É lógico que não vale a pena pro dia a dia.
né? Não tem o menor sentido uma moto dessa pro dia a dia. Mas tem gente que faz. Então por isso que eu fiz essa comparação, né? Comparar uma moto 750 com uma Bros ou com uma CG 160 parece ridículo, mas é porque tem muita gente que compara. Então eu só segui a onda, né? Meio que dando uma resposta. Então assim, se você, né, que nem eu falei, você quer um brinquedo bom, barato, que anda bem, que é confortável, não é visada para roubo, né? Essa moto não é visada para roubo. Eu particularmente acho o design dela bonito. Tem gente que fala que é uma moto com visual antigo, muito grandalhona, né? O negócio não parece pesado. Eu gosto desse tipo de estilo. Então assim, tu quer um produto raiz que não vai incomodar, não tem eletrônica para queimar, para levar para passar scanner, né? Tudo isso que as motos novas hoje tem que cuidar, né? Com radiador, com fluido de radiador. Às vezes tu pega uma moto com 10 anos, 15 anos de uso que tem radiador, às vezes o selo do motor ali já está enferrujado, aquilo vaza, começa a misturar água com óleo. Encostou na oficina, meu amigo, você tá morto, vai gastar um punhado. Um motor desse aí, para ele levar 5, 6 mil reais de manutenção, é fácil, né? Se não cuidar com óleo, não cuidar do jeito que tem que ser cuidado, vai dar prejuízo. Eu sempre faço vídeo aqui e falo o seguinte: não compre moto que foi esmerilhada, né? Normalmente, não dá de generalizar, mas normalmente a moto que caiu na mão da piazada, 99% é pau velho. Vai ter aquele piazão que cuida, que trata que nem uma louça a moto, mas a maioria vai cortar giro, vai tentar empinar, vai colocar peça paralela, vai só fazer gambiarra. Aí tu vai comprar uma moto dessa, que foi cortada aqui, o paralaminha dela, né? Os caras tiram a alça do garupa, troca tudo isso aqui, troca a luva, troca peso de guidão, troca manete, troca bolha, troca retrovisor, troca tudo. Não tem esses emblema original, não tem etiqueta. Provavelmente é porque essa moto foi surrada e caiu, né? Provavelmente, porque não tem sentido tu tirar a peça original para colocar troço paralelo, né? Tem gente que faz por conta de estética, mas falando da minha opinião, né? Pra mim, moto desse tipo cai fora porque é rolo. E o cara que tem um pouco mais aí de idade, o que acontece? Normalmente é uma pessoa que já tem uma vida estabilizada, uma condição financeira melhor, de levar a moto numa oficina boa, colocar peça boa, a revisão na hora que tem que ser feito, não vai ficar esmerilhando, acelerando, empinando, metendo o cacete na moto. Então vai ser um produto mais bem cuidado. É sempre assim? Não, porque tem um cara que tem mais idade aí que é bem louco também, né? Os caras não querem nem saber, né? Mete o cacete. Então assim, eu tô falando no geral, né? No geral. Então, tu vai comprar moto, observa se é original, quilometragem, outro ponto interessante, tá? Tem gente que acha que carro e moto, sendo bem cuidado o motor e o câmbio, fechou. É só isso. Não importa se tem 1 milhão de quilômetros. O cara sempre foi bem cuidado, trocado óleo em dia, show de bola. Não, não é assim, gente. Não é assim. Uma moto dessa aqui, não é só motor e câmbio. Uma moto dessa aqui, cada parafuso dela, né? Cada borrachinha, cada pingo de solda, cada detalhinho que tem nessa moto aqui sofreu com vibração, sofreu com o próprio clima, o sol, o vento, a chuva, a poeira e tudo que ela passou em cada quilômetro que ela rodou, né? Não importa só o motor tá filé, só a embreagem tá top, tem todo o resto, né?
Tem todo o resto que tem que observar. Então, assim, a moto que tem ali 60, 70, 80 mil, cada detalhinho dela tem essa quilometragem. E ninguém vai desmontar uma moto dessa aqui de cabo a rabo e inspecionar tudo. Chassis, balança, cada detalhe dela. Ninguém vai fazer isso. O cara vai rodar e só vai parar para arrumar o dia que estourar. É simples assim. Então uma moto boa, na minha opinião, falando de moto de alta cilindrada, tá? De 600 para cima. É moto que rodou no máximo 3.500 km por ano. Uma moto boa, 3.000 km por ano. Então, assim, uma moto de 10 anos, 30 mil km. Né? Uma moto de 15 anos, 45 mil km. Porque tem muita moto dessa aqui no LX que tá com 70 mil. Né? Tem moto até mais nova, né? Moto esportiva, 77, 80, 90 mil. Então, assim, cada peça dela foi desgastada e vai estourar na tua mão. E a hora que estourar é caro. Tu vai trocar um kit de embreagem de uma moto dessa aqui, não é barato, né? Você vai mexer num cabeçote de uma moto dessa aí, é tudo caro, né? Tem que ter o profissional especializado. Então, assim, o meu conselho, motos de até no máximo 3.500 km por ano. Preferencialmente, o mais original possível. Né, o mais original possível. Jamais compre uma moto dessa aqui que esteja fumando, né? Tu acelerou ali, sai um canudo de fumaça que cai fora porque, que nem eu falo, é rolo, é bucha. Sempre observar aqui se o retentor não tá vazando, né? O retentor não tá vazando óleo aqui, se ali, ó, perto do filtro de óleo não tá melado de óleo, porque às vezes ela vaza. Essa moto minha, até a tinta original da bengala já tá meio feia, ó. Eu vou, em algum momento aí, eu vou mandar pintar essas bengalas aqui, deixar elas pratinhas de novo. Mas assim, ó, essas marquinhas amarelas, são marcas originais ainda, entendeu? Olha lá no carburador ali, ó, original, ó. Isso aqui é sinal que nunca foi mexido. Então isso aí é importante. Tu vai comprar a motoca, disco de freio, ó. O cara quando pinta a roda da moto, o que acontece? Ele solta aqui o disco do freio. Então fica tudo marcado, esses parafusos aqui, ó. Por que o cara vai pintar a roda? Às vezes é uma questão só de estética, ó, as marquinhas. Mas às vezes é porque o cara acertou um buraco aí e entortou toda a roda, entendeu? Aí teve que reformar. Então, assim, é um investimento, né? Que nem eu falo, uma moto aí de mais de 20 mil, às vezes acha mais barato, mas normalmente é gambá, velho. É um investimento de 20 e poucos mil. É algo que, se estragar, vai te levar mais uns 5, 6 brincando, né? Talvez até uns 10. Então tem que olhar, porque tem bastante moto à venda, né? Até com preço baixo, mas é melhor você gastar aí 3, 4 mil a mais e comprar um produto bom do que querer economizar na compra e gastar depois na oficina. Mas é isso aí, é uma moto excelente, né? Pra mim, que nem eu digo, eu comprei essa moto por hobby, né? Eu não dependo dela para trabalhar, eu não dependo dela para o dia a dia. É uma moto que eu uso só no fim de semana. Eu ligo, no meio de semana eu ligo ela a cada 2 dias, né? Então eu ando aí sábado e domingo, aí eu deixo segunda, terça, quarta-feira eu ligo ela de novo, naquele esquema que eu falei, puxo o afogador, deixo ela ali nos 3.000 giros, carregando a bateria, circulando o óleo, desligo e só volto a ligar essa moto no sábado de novo, na sexta, para dar uma volta. É um hobby, né? É um brinquedo de gente grande. Então, assim, pra mim, isso aqui vai durar 100 anos. Eu vou morrer e esse troço vai estar aí rodando. Muito bom, um som incrível, né? Um som lindo, carburada, tem tudo uma pegada diferente do que uma moto injetada. É muito confortável,
tanto sozinho quanto andando com a garupa aí. É uma moto confortável, corta o vento muito bem, anda muito bem. E assim, não é legal para andar nesse tipo de pavimento aí, né? Se ficar andando muito, andando rápido, vai afrouxar todas as carenagens, vai quebrar os engates da carenagem. É uma moto aí, né? Ela é toda carenada, então se quebrar isso aí, vai comprar onde, né? Isso aí é caro pra caramba. Acha no Mercado Livre, acha no eBay, acha em todo lugar, né? Hoje em dia, com compra na internet, aí tu acha peça em qualquer lugar, os caras entregam na porta da casa, né? Mas assim, tem um custo. Então é bom evitar, né? Mas super recomendo, tá? Se você quer uma moto, que nem eu falo, forte, né? Que não vai deixar na mão, tu vai rodar engarupada, talvez até colocar mala aqui, sabe? Usar o Forge aqui do lado, o baú, porque tem uma galera que anda com essas motos aí com um baú. Fica relativamente bonito, né? Eu particularmente não acho muito, mas enfim, é uma moto que vai rodar aí os 150, 160 fácil. E tem um consumo bom, né? Consumo bom, pode viajar aí 1000 km por dia aí que tu não vai ficar com muita dor nas costas, porque eu já rodei, eu moro em Santa Catarina, eu fui pro Paraná. É uma viagem aí de 700 km, não foi tão destrutivo assim, tem como ir. E não é visada para roubo, né? Tu pode andar tranquilo, não vai ter muito problema. Manutenção fácil, Suzuki, o motor é um tanque de guerra, acha peça em todo lugar. Que nem eu falei, essa é a minha 4ª moto, nunca tive problema mecânico com essas motos. Nenhum tipo de problema eu tive com essas motos. E recomendo demais, né? Recomendo demais. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Até mais.